E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, galerinha. Hoje a gente tá aqui para bater um papo com a doutora Guilaine, falar sobre quarentena, sobre coronavírus. Então, vai chegando aí, vai ser massa. E essa live vai ficar gravada para o YouTube, galera. Então, quem não tá assistindo ao vivo, vai assistir também no YouTube, lá no meu canal, provavelmente daqui 2 dias pela manhã, no sábado pela manhã. Valeu? Então vamos lá, galerinha chegando. A doutora Guilaine já está por aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, né? Então vamos chamá-la aqui para dentro. Então desculpa aí, galera. Luz, barulho. Eu tô aqui no meu office, que fica próximo da cozinha, e barulhos de panela virão. Vamos lá. Oi! Ei, bebê! Tudo bom? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você, bebê. Obrigado. Primeiro de tudo, muito obrigado aí pelo seu tempo de vir aqui tirar algumas dúvidas nossas. Ontem foi na Approach, foi muito legal. Adorei aquela live. Então tem algumas pessoas aqui que não seguem lá. E seria muito legal a gente passar aquelas informações e outras, né, que surgiram de ontem para hoje. Doutora, por favor, se apresente para essa turma que está aí. Então, bebê, meu nome é Guilaine. Eu sou médica já há 36 anos. A minha formação inicial é em terapia intensiva. E eu trabalho atualmente no município de Belo Horizonte. Eu trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, sou uma das referências técnicas que atuam na área de saúde. Nossa prefeitura está sintonizada com o governo, com a Organização Mundial da Saúde, mas é claro que eu não estou falando em nome deles, eu estou falando em nome da minha experiência, né? Sim, claro. E achei muito legal a sua iniciativa para que a gente esteja esclarecendo de uma forma bem concreta e fidedigna todas as notícias que circulam por aí através do novo coronavírus, né? Pronto, você falou novo. Por que a palavra novo? Então, algumas nomenclaturas, alguns termos que a gente se vale para nomear esse vírus que está circulando aí, eu acho que é interessante a gente começar falando disso mesmo. Foi muito legal você ter comentado isso, TV. Coronavírus é um termo que a gente usa para a família do vírus do qual a gente está se referindo. O coronavírus, ele infecta animais e seres humanos. Nós conhecemos recentemente 2 coronavírus que atingiram o planeta. Em 2002, nós tivemos o SARS, que atingiu a China. Em 3 meses, ele já tinha atingido 26 países e matado cerca de 800 pessoas. Nós tivemos posteriormente o coronamers, que ainda circula no Oriente Médio, de camelos e contratadores de camelos. E esse coronavírus, ele é novo. É um novo integrante dessa família do coronavírus, por isso que ele é chamado de novo coronavírus. Inicialmente, a China chamou esse vírus de 2019 CoV, nCoV, quando eles detectaram, mas o termo atual utilizado cientificamente para ele é SARS-CoV-2, que significa síndrome, em português, síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2019, coronavírus 2, e o termo Covid-19 é uma sigla para Covid, Coronavirus Disease 2019. É por isso que a gente vai se referir durante essa nossa conversa muito ao termo Covid-19, porque nós vamos falar muito do que afeta o ser humano e é a doença do SARS-CoV-2. Ah, entendi. Eu estou aqui em Boston, aqui nos Estados Unidos, e as coisas aqui aconteceram para a gente de uma forma muito rápida. Na segunda, se eu não me engano, no dia 9 de março, a semana que começou, que teve o dia 9 de março, a gente
Acordou, normal. Vida que segue, trabalho que tem que fazer, rotina. Não é o cotidiano da gente. Quando foi no dia 10, o governador do estado de Massachusetts, ele declarou estado de emergência, porque um dia anterior tinha 40 casos, e nesse dia foi a 92. Então, desde aí, esse número, ele só cresce, ele só multiplica. Ele foi multiplicando vezes 2, vezes 3, e é uma coisa que está acontecendo aqui de uma forma absurda. Só hoje, qual o número de mortes hoje, Lê? Minha assessora para assuntos aleatórios, mas eu tenho aqui 10 mortes registradas no estado de Massachusetts nesse dia de hoje. DB, a gente tem no mundo inteiro mais de 30 mil mortos. E tudo começou muito rápido, não foi só aí. Nós estamos vendo, ao vivo e a cores, uma situação inédita para a saúde do planeta nessas últimas gerações. Nós não vivemos nunca uma crise desse tamanho. Para vocês terem uma ideia, na virada, isso tudo começou na China, na virada de 2019 para 2020, quando o governo chinês começou a perceber que muitas pessoas estavam desenvolvendo doenças semelhantes, com tosse, febre e pneumonias decorrentes dessa doença, dessa nova doença, e muitos estavam morrendo. E os primeiros casos que foram observados vinham de uma província, Hunan, em Hubei, e eles detectaram que 23 dos casos dos mortos tinham frequentado uma feira livre de animais, de venda de animais, que é muito cultural na China. Agora está bloqueada permanentemente, porque se percebeu posteriormente que se tratava de um vírus e que esse vírus tinha saído de um animal e contaminado um humano. Para que isso aconteça, para você ter uma ideia, para que um vírus possa infectar uma outra espécie, ele tem que estar em constante contato com ela durante um período de tempo longo. E isso o mercado de animais de Wuhan, ele tem. Os vírus corona, assim como outros vírus, eles pulam de uma espécie para outra, eles são especialistas disso. Eles são pequenas cápsulas que contêm no seu interior RNA, que é o seu código genético e algumas proteínas, e eles vivem para se replicar. E eles são muito inteligentes no sentido de sobrevivência. Mas para eles passarem de uma espécie para outra, é uma mutação muito complexa. Eles têm que fazer uma modificação e pula de uma espécie para outra. Eu não sei se vocês lembram. Alguns vírus da gripe vieram de aves e de porcos, né? O HIV, suspeita-se que veio de morcegos, o ebola de chimpanzés. E esse vírus, em particular, esse novo coronavírus, suspeita-se que ele tenha passado de um morcego para um mamíferozinho que existe muito na Ásia, no Oriente Médio, que chama pangolim, que é parecido com o nosso tamanduá, só que ele tem umas escamas, e a população chinesa, culturalmente, utiliza muito essas escamas como se fosse um tratamento para câncer, também comem muito a carne. E foi nesse contato íntimo que o vírus aprendeu a se replicar em humano e aprendeu a se replicar de humano para humano. A diferença com a SARS de 2002 foi que a multiplicação desse vírus foi muito mais importante. A China fez um isolamento, uma quarentena muito brutal e imediata. Isso durou cerca de 2 meses, eles começaram a abrir lentamente, nós podemos falar disso daqui a pouco, o que se refere à segunda onda, né, que eles falam. E em menos de um mês nós já tínhamos casos em outros locais do planeta. E aí vem um outro termo que eu queria esclarecer para vocês, que é a diferença entre epidemia e pandemia. A epidemia ocorre muito, nós tivemos a epidemia de Zika, tivemos uma pandemia de influenza, né? A epidemia são os picos de doenças que ocorrem, geralmente eles ocorrem em pico e depois eles decrescem. E isso ocorre numa determinada região ou país.
Quando isso passa a ocorrer em várias regiões, em vários continentes, isso é considerado uma pandemia, e foi o que aconteceu 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia da Covid-19. Então, a multiplicação acelerada não foi só nos Estados Unidos, ocorreu em vários países com tempos distintos. Digamos que os países que vão chegando depois vão aprendendo com os que passaram primeiro, porque o comportamento do vírus é semelhante no indivíduo, no ser humano. E as prevenções são similares. É claro que também nós vamos conversar dos testes rápidos, de coisas assim, podemos falar de tudo isso. Cada país, alguns países têm condições diferentes, populações menores, concentrações maiores, mas basicamente nós todos estamos passando por situações semelhantes. Daí ser tão legal a gente estar conversando com pessoas que podem estar em diversos países, em diversas cidades do Brasil e do mundo, e tratando essa crise da mesma forma. Esse isolamento social, isso seria uma forma de conter o crescimento e acabar com o vírus, ou esse isolamento social está servindo para que os governos se preparem para que a população... Porque dizem assim, que 50% da população vai ser infectada e não vai ter saúde pública para isso. É mais ou menos isso para que serve o nosso isolamento social? Como é um vírus que se espalha muito rapidamente, cada pessoa infectada, e ela pode estar sem sintoma, ela pode espalhar para até 3 pessoas, ele triplica, realmente de 3 em 3 dias, teoricamente. Né? Nós temos visto isso. E ele se aloja inicialmente nas narinas e na garganta. Ele é o que a gente chama de tropismo, ele tem essa preferência por esses locais. E ele aproveita, pega uma carona e desce para órgãos vitais do organismo, entre eles a preferência pelos pulmões. Por isso, ele está longe de ser uma gripe comum. Ele tem uma complicação nas formas mais graves, que é a pneumonia viral, e pode também, por causa da própria defesa orgânica e da agressão do vírus, levar a complicações infecciosas, que podem agravar o quadro de pessoas da população de risco que a gente pode falar. Aproveitando, carona, no que você falou, é até interessante a gente falar do isolamento social, o que é uma quarentena e o que é o isolamento, a diferença entre essas 3 situações. A quarentena é uma decisão administrativa, ela vem do termo 40 dias, só que não significa que sejam exatamente 40 quando se fala de saúde pública. A quarentena pode estar limitada a 2 semanas, a 1 mês, 2 meses, depende muito do movimento dinâmico da doença na população. Então, a quarentena é um movimento administrativo. E qual que é a função da quarentena? Por ser administrativo, é reduzir a movimentação de pessoas, fechar serviços onde hajam aglomerações de pessoas, fechar serviços como aconteceu, escolas, restaurantes, shoppings, para que a multiplicação do vírus se lentifique, se torne mais lenta. E que os serviços essenciais continuem e, sobretudo, os serviços ligados ao preparo da administração pública nos serviços de saúde. Construção de hospitais, leitos, construções de leitos de UTI e aquisição de aparelhos de ventilação mecânica que são, nos casos mais graves, utilizados para que a gente possa ter tempo do organismo defendendo-se e se recuperar das formas mais graves. Então, a gente sabe que a quarentena é uma medida administrativa e o isolamento social se utiliza quando você não isola todas as pessoas. Você está isolando pessoas saudáveis em casa, junto com populações de risco, já que a Covid-19 não dá formas graves em 80% da população. Adolescentes e crianças, por exemplo, podem estar doentes sem nem saber que estiveram doentes. E muitas vezes podem dar sintomas de um resfriado comum,
embora a pessoa possa transmitir essa doença, né? 20% da população que for acometida pela doença, como vocês já devem saber, os governos já publicaram muito isso, vão desenvolver uma forma mais grave. E essa forma mais grave vai fazer com que essas pessoas tenham que ir ao serviço de saúde, muitas delas internadas, e um percentual delas tem que ficar em leite de UTI. Se você calcular a velocidade de multiplicação desse vírus e esse percentual de 20% numa população enorme de pessoas, você deve supor que o número de leitos nunca vai ser suficiente, muito menos o número de respiradores. Então, diante de uma ameaça tão aguda que pega serviços sempre que não estão preparados para um comprometimento desse tamanho, é claro que quanto mais tempo você proporcionar aos governos para que eles tenham tratamentos disponíveis, já que não existe ainda um medicamento para o tratamento, né, como é o caso da gripe, que nós temos o Tamiflu, né? Nós temos já as vacinas e não temos tempo ainda de fabricar uma vacina, isso é uma verdade. Então a gente previne, a gente torna mais lenta a proliferação do vírus com o isolamento social. Agora, o isolamento, dito isolamento, é quando uma pessoa apresenta sintomas da doença, nós podemos falar daqui a pouco dos quadros clínicos da Covid-19, e essa pessoa é mantida em isolamento dentro da sua própria residência. É um isolamento um pouco mais complexo, porque essa pessoa não pode ir ao mercado, não pode ir à farmácia, ela fica na sua casa, de preferência com seus próprios utensílios, para que ela possa não transmitir para outras pessoas. Essas as pessoas que não estão internadas. E as pessoas que estão internadas, elas aí estão por conta do serviço de atendimento da saúde. A senhora acha que, como falam, que todos nós, um dia, nós vamos contrair esse vírus? Olha, DB, esse vírus vem sendo estudado recentemente, mas a família corona tem um comportamento de transmitir imunidade. E essa imunidade geralmente é permanente. Até agora, nós temos um recuo de quantos meses desde que estourou essa crise? Foi na virada do ano, nós estamos entrando em abril. Então, nesses 4 meses, as pessoas que se infectaram não estão se infectando outra vez. Então, existe uma grande possibilidade da gente desenvolver uma imunidade permanente. Nós tivemos alguns casos na China, porque foi o país que enfrentou primeiro, então, as curas que nós tivemos de pessoas tem o quê? 40 dias? A gente tem é muito recente. Então, essas pessoas, às vezes, alguns casos, a pessoa melhorava, o vírus ainda ficava no organismo e depois tinha uma recrudescência, um novo aumento dos sintomas, mas não era uma nova infecção. Então, ao que parece, ele causa imunidade permanente, mas nós só vamos ter certeza, e eu não queria me pronunciar de forma definitiva, com o avanço das pesquisas na ciência, né? Falando sobre as pessoas do grupo, tal famoso grupo de risco. Há cerca de 1 ano atrás, eu fiquei internado, eu peguei uma bactéria no sangue, e eu estava com aquela famosa gripe mal curada, que me levou a ter uma pneumonia muito grande. Eu passei 8 dias internado no hospital e 33 dias em casa, onde eu fui liberado para casa com a máquina. Eu tinha um acesso no braço, que essa máquina ela ficava injetando penicilina no meu corpo durante 33 dias. Era um ciclo de cada 25 horas. Eu me encaixo nesse grupo de risco? Sim, DB, nossa, muito, muito, muito importante essa sua observação. O que é grupo de risco? Grupo de risco é toda e qualquer pessoa que tenha alguma fragilidade que comprometa órgãos, que dificulte com que ela se defenda contra uma agressão súbita externa. Então, por exemplo, por que se fala muito das pessoas idosas? Idosos é acima de 60 anos. Porque o idoso ele tem um organismo um pouco mais envelhecido e a imunidade dele se torna um pouco mais lenta. Nós também temos, dentro da nossa árvore respiratória,
nós temos células de defesa e temos uma produção de muco, que é natural. E temos cílios, e esses cílios eles se movem para cima para eliminar a secreção. É aquele famoso pigarro que a gente faz muitas vezes, é a eliminação dessa secreção. Na população idosa, na população acima de 60 anos, esses cílios se movem mais lentamente. Então, o acúmulo de secreção também é mais comum. Entretanto, pessoas que têm doenças respiratórias, como asma, ou antecedentes respiratórios que tornaram os pulmões mais frágeis, como esse é o caso. Pessoas que têm diabetes, já que a gente sabe que o diabetes torna o sistema imunológico também muito mais lento. As pessoas que têm diabetes têm infecções mais sérias, né? Pessoas que têm cardiopatias, pessoas que têm hipertensão arterial, a gente sabe que esse vírus ele pode comprometê-las, tornando o comportamento do coração um pouco mais lento e fazendo com que essas doenças possam ser agravadas pelo comprometimento pelo coronavírus. Ele é bem agressivo nessas situações, já que a pessoa tem um prejuízo prévio, né? Então, ela nunca que essas pessoas, isso de qualquer idade, com esses comprometimentos, nunca que essas pessoas vão responder da mesma forma que uma pessoa saudável de 20 anos. Mas então, esse tipo de pessoa que você está classificando aí, diabético, tal, isso é independente de idade. Sim, independentemente de idade. Por isso que a gente ainda não comenta no meio científico sobre o que seria isolamento vertical, isolar só pessoas de risco. Não existe precedentes para isso, né? Porque o isolamento social, a quarentena, é sempre vertical. Quando você quer diminuir a proliferação de um vírus numa situação como essa, é o que nós estamos vivendo, é uma coisa inédita, e a maioria dos países que aplicaram são países capitalistas, eles compreendem que a importância da gente dar a essas pessoas saúde para que elas possam enfrentar o pós-pandemia, né? E a multiplicação de casos e de mortes decorrentes são danos que vão nos mudar para sempre, a nossa percepção de mundo e como nós somos importantes uns para os outros, né? Então é aí que está a questão, bebê. Todas as pessoas de qualquer idade podem ser comprometidas e estar entre esse 20%. Por quê? Não existe só um fragmento da população, os idosos. É claro que se você é idoso e você tem uma hipertensão arterial e ela não está bem controlada, ou uma doença cardíaca, que o idoso tem mais tendência a acumular, que são as chamadas comorbidades, e você adoece, é claro que a sua chance se multiplica bastante. Mas uma pessoa que tem asma, uma pessoa que tem um problema como o que você teve, que causa uma lesão, que persiste, são pessoas que realmente reagem de maneira menos favorável a um adoecimento agudo. E qual que é o objetivo agora? É que a gente proporcione às pessoas que necessitarem realmente de atenção hospitalar e de unidade de terapia intensiva, que elas tenham acesso, para que não aconteça o que aconteceu na Itália e na China, em alguns momentos em que a gente tem que optar, e a ética médica tem essa questão. A ética médica internacional, no momento que você tem um leito só, um respirador só, e você tem ali um idoso e um jovem, a única opção cruel que o médico faz é que o jovem deve viver e o idoso não. Para que a gente não tenha que chegar nessa situação tão traumática, até para o profissional de saúde, que a gente tem que manter esse grande cuidado e respeitar as ordens que vêm do governo, da sociedade científica, que está correndo muito atrás de soluções e para que a gente possa, num tempo mais ou menos curto, estar retomando nossas atividades de forma controlada, e nós podemos até conversar disso daqui a pouquinho, Debê, porque realmente, do mesmo jeito que era antes, a gente talvez não consiga, porque o vírus vai aos poucos, isso foi uma pergunta que você fez no início, ele vai aos poucos infectar a maioria da população. Uma observação que eu queria encaixar aqui é que, por ser um novo vírus,
Nenhum organismo no planeta humano já entrou em contato com ele. Então, é a primeira vez. Então, a gente desenvolve, talvez, imunidade permanente, é o que parece que vai acontecer, mas a gente vai acabar entrando em contato, Uhum. mais cedo ou mais tarde. E aí o que acontece? Mesmo que nós não entremos agora, posteriormente nós vamos mais numa velocidade mais lenta, Mais entendeu? lenta. E os órgãos competentes vão estar prontos para que auxiliar a gente Sim, nesse momento. Como é que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? O que eu estou falando agora, o que eu vou falar agora é de pessoas conhecidas. Pessoas conhecidas. Teve um caso, a pessoa, ele não chegou aí ao hospital, ele ligou. Ligou para o hospital e foram fazendo um critério de eliminação com ele. Você está sentindo isso? Tô. Isso, tô. Isso, tô. Isso. Não. Fica em casa. Ficou em casa e o medicamento chegou para ele em casa. Se consultou, passou lá 12 dias, a médica está se sentindo melhor. Já em outro caso, a pessoa começou o tratamento em casa, foi para o hospital, foi liberado ontem pela manhã, voltou para casa e hoje já retornou do hospital. Se eu coloco o áudio dele, ele contando o que ele sofreu ontem à noite, ele diz o seguinte, que era como ele tivesse empurrado a cabeça dele dentro de uma piscina e ele não conseguia levantar a cabeça para respirar. Né? Então, aqui já está nesse ponto deles estão fazendo um filtro antes do atendimento. na realidade, DB, não é exatamente. É um filtro e não é. O que é importante? Vocês devem estar vendo que os governos estão correndo atrás da produção de leitos, Uhum. hospitais de campanha, estão adquirindo testes para detecção rápida da doença, né? Mas assim, mas o que acontece? Por mais que a gente queira, atender todo mundo, as pessoas que precisam vão ficando na fila dos que têm mais necessidade. E o que é interessante, importante, é que se a gente manter o isolamento social responsável e a gente tornar mais lenta a multiplicação desse vírus, mais a gente vai ter acesso a essas unidades se a gente precisar até de novo. Existem, duas formas de manifestação dessa doença, e aí a gente pode até entrar naquele critério importante que é quando eu devo procurar assistência médica. Então, primeiro, existe uma forma que se chama síndrome gripal da Covid-19. A síndrome gripal é dor no corpo, sinais muitas vezes podem ser confundidos com uma gripe, um resfriado, febre, tosse, mas essa pessoa não tem dificuldade respiratória. Nesse caso é que entra nessas triagens que têm sido feitas por telefone ou por telemedicina, em que há uma análise feita da situação real daquele indivíduo, né? Uhum. E esse indivíduo, então, ele é colocado em isolamento. Isolamento, então, você fica em casa, você tem os seus talheres, você tem... O ideal seria, claro, isso não é possível em todos os lugares, porque nem todo mundo tem um quarto para colocar à disposição, um banheiro para aquela pessoa. Ela fica lá dentro do seu quarto, seu banheiro, durante 7 a 14 dias, que é o tempo, mais ou menos, de evolução da doença. A gente não tem ainda muita certeza quanto tempo exatamente ela demora, mas o critério principal é 3 dias sem febre e com melhores sintomas para que a pessoa possa sair da quarentena. Desculpe, do isolamento. Essa Agora, pessoa que teve e ficou boa, vamos dizer assim, 3 dias sem febre, diagnosticado sem nenhum dos sintomas, ela ainda transmite? não. A partir da hora que ela se curou da doença, ela para de transmitir. Porque ela produz células de defesa, que são chamadas imunglobulinas IgG, e elas a protegem e aí ela para de ser transmissível. A transmissibilidade da doença, ela ocorre nos primeiros 7 dias, muitas vezes antes que essa pessoa tenha sintoma, e durante mais ou menos os 7 a 14 dias posteriores a que ela começa a ter sintomas.
Então é muito difícil da gente classificar. E existe uma outra versão da doença, que é a síndrome respiratória aguda grave, onde se associa esses sintomas, febre alta, nos Estados Unidos acima de 100 Fahrenheit, no Brasil acima de 38, 38,5, febre difícil de ceder, o cansaço. Agora, o cansaço não é aquele cansaço da ansiedade, que a gente está ansiosa para não pegar a doença e fica Eu sei muito bem como é hiperventilando. esse cansaço. Mas, assim, é o cansaço nas atividades que você faz normalmente. Então, quando Só você em ficar em pé. caminha, quando você sobe uma escada, você começa a notar que aquele cansaço não é normal. Ou o azulamento das pontas dos dedos, ou do redor da boca, né? E, nossa, tá bem cor de rosinha. Então, é importante que as pessoas entendam que procurar os serviços de saúde sem ter sintomas mais sérios vai colocá-las no epicentro do contato com o vírus se elas não estão com ele, né? Aham. Então, ir ao hospital sem necessidade, isso aí não é aconselhável. Entretanto, as pessoas que são colocadas em isolamento porque elas estão com febre suspeita da Covid-19, não significa que obrigatoriamente elas vão evoluir com a doença. Existem muitas outras doenças que causam febre e tosse. E essas doenças são um outro critério que podem levar você ao hospital. Por exemplo, você tem a febre, você tem tosse, mas você não tem cansaço, você fica na sua casa. Entretanto, essa febre está persistindo mais do que 3 dias, ou então a secreção que você está soltando está ficando muito mais amarelada, né? Isso pode, claro, se caracterizar por infecções para as quais você possa ter que ser tratado com antibiótico. Não significa que você doente, você vai esperar mais do que esse tempo. Então, esses são critérios muito importantes. Se alguém tiver perguntas a mais sobre isso, vão perguntando, o DB vai me passando e eu vou complementando É, essas questões, que às vezes não lembro de tudo, né? deixa eu perguntar aqui na questão de prevenção. Qual a hora de se usar isso? Ah, que interessante. Muito bem. Álcool gel e a máscara. Como usar? Tipo assim, eu vou usar para não infectar outra pessoa ou para me proteger? Muito bem, doutor. Excelente pergunta. A máscara, ela é feita para você não contaminar as outras pessoas. Então, se você está dentro de casa e vocês são saudáveis, Hum, não precisa de usar máscara dentro de casa, não né? precisa. Não. Sobretudo porque a máscara cirúrgica, como a que você mostrou, ela é muito necessária nos hospitais. E acabou em muitas farmácias, existe um desabastecimento enorme, né? Aí, com certeza, vão surgir opções das máscaras artesanais, desde que elas sejam feitas com critérios descartadas mais facilmente, porque elas não têm a mesma eficácia das Aqui a senhora máscaras está cirúrgicas. falando de máscara artesanais, era um que a pessoa está fazendo com papel toalha? Não só com papel toalha, mas aquele papel, aqueles lenços de limpeza em casa, né? A máscara é feita para você não soltar secreções para outras pessoas. Então, você vai, por exemplo, ao mercado. Você tem que ir ao mercado ou à farmácia. Você sai de casa, você usa a máscara. Mesmo que você não tenha sintomas, isso é uma coisa muito recente. Ontem nós tínhamos conversando justamente com a Approach, que é uma escola internacional em Boston, a esse respeito. Eu ainda não tinha essa atualização. Mas, assim, hoje de dia eu estava conversando com alguns colegas infectologistas, e o ideal é que você não infecte as outras pessoas. Então, você vai em ambientes, você usa máscara e descarta sempre, logo que ela umidificar, né? Ou logo que você voltar para casa, só apenas como uma precaução. Mas não a máscara cirúrgica que o médico usa. Por que o médico usa? Lá ele está Ele em usa essa contato. máscara? Hum? Essa é a mesma que o médico usa? Sim. Essa Essas. aqui foi o tratamento que me mandaram. Eu recebia caixas em casa. Isso. Eu recebia máscara, recebia luva, e eu tinha uma enfermeira que vinha todos os dias em casa. Então, eu tinha que usar isso aqui direto. Mas o coronavírus, ele é transmitido na respiração? Sim. Ele se aloja no nariz e na boca. Quando você espirra, quando você tosse,
ele pode ser transmitido. Então, a máscara faz o isolamento. Agora, se você mantiver 1 metro de distância de uma pessoa, e isso é uma outra coisa que eu falo assim, se você usar máscara, se você for, por exemplo, sai para passear com seu pet, isso aí é uma coisa legal, porque os pets ainda não há nenhuma comprovação científica, e a gente sabe que eles não pegam a doença, Mas ele pode trazer? eles podem pisar com as patinhas no chão, eles vão colocando focinho em todos os lugares. Então, quando você volta com o seu pet para casa, é importante você fazer a higienização das patinhas deles e do ambiente. Não misturando produtos, porque tem que usar produtos importantes. Água sanitária é um produto desinfetante comum, faz o mesmo efeito. Nós tivemos aí comentários de pessoas que tiveram intoxicações porque misturavam produtos no desespero de desinfetar os seus lares. E um desinfetante comum e a limpeza habitual faz esse efeito. Temos que ter, então, muito cuidado e critério ao usar as máscaras. Em ambientes de aglomeração, você vai no supermercado, na farmácia, tem mais pessoas, você usa a máscara só naquele período. Pode ser uma máscara artesanal, desde que ela cubra bem o nariz e as laterais, né? Nós não vamos encontrar máscaras agora cirúrgicas tradicionais à venda, mas essas máscaras elas duram pouco tempo, mas podem evitar a transmissão, mas não para se proteger, é para proteger o outro. Então, eu te protejo, você me protege num ambiente de aglomeração. E quando você for passear com seu petzinho em ambientes, manter a distância das pessoas faz o mesmo efeito. O vírus, o coronavírus, esse novo coronavírus, né, a Covid-19, ele é pesado. Ele tem uma... Quando você exala ele alcança o quê? Cerca de 1 metro ele cai. Por isso que ele fica em superfícies. A gente não tem ideia ainda de quanto tempo. Mas ele sobrevive mesmo no chão? Sim. A gente não tem ideia ainda de quanto tempo, de quantas horas. Depende da umidade do ambiente, depende da temperatura, depende do local. Mas ele realmente sobrevive. Se você vai ao mercado e se você vai à farmácia, quando você volta, o que eu aconselho você fazer? Tira seu sapato na porta, né? Se você entrou em contato com uma pessoa que você acha que pode ter te contaminado, ou o ambiente contaminante, a roupa você vai tirar, vai tomar um banho, e essa roupa você pode fazer 2 coisas. Ou você coloca ela num saco, um saco plástico para lavar separadamente, ou você pendura ela no local onde ninguém encoste, porque cerca de 6 a 12 horas depois o vírus já morreu. Ele precisa de um outro ser vivo para transmitir, mas ele vive em superfície. Então, qual é a melhor prevenção falando de álcool gel agora? Lavar as mãos com água e sabão, bebê. Álcool gel em casa não precisa, bebê. Sabe por quê? Em casa nós temos água e sabão. E o vírus, o novo coronavírus, ele é feito de uma cápsula gordurosa que é destruída pelo sabão, pelo sabonete. Então, quando se vocês lavarem bem as mãos com sabonete, além de vocês destruírem e matarem o vírus só com sabonete, vocês, com o fluxo de água que corre, o vírus literalmente escorre para o ralo. Então, dentro de casa, lavem bem as mãos com água e sabão. E não é essa lavagem de mãos que a gente faz, aquela lavagem rápida. Não. O que eu aconselho vocês a fazerem? Lavar as mãos criteriosamente. 40 segundos, 60 segundos. Deixem a água escorrer bem nas mãos. Passem bastante sabão nas mãos e nos dorsos. E depois esfreguem as mãos, os dorsos, entre os dedos, nos polegares, aqui, né, para limpar as pontinhas dos dedos, os polegares e, por fim, o punho. Então, as mãos, os dedos, as pontas dos dedos. Pode ficar no relógio? Não, assim, pode. Se você for lá fora e voltar, ele pode entrar no seu relógio. Então, eu coloquei o meu relógio a higienização hoje do pulso completo. Sim. Você usa relógio. Tem que estar sem o relógio. Lava os punhos por último e deixa a água escorrer da ponta dos dedos para cá. Pronto, sua mão está limpa. Dentro de casa não precisa de álcool gel, gente. Até porque o álcool gel é perigoso, como qualquer álcool. Não sei se vocês já viram, e isso foi veiculado pelas redes sociais, e é verdade. A gente não vê a chama no álcool gel.
Se você fica lavando as mãos, limpando as mãos com álcool gel e vai cozinhar, depois acende a chama do fogão, ele pode pegar fogo e você nem enxerga, mas ele queima. Esse experimento eu fiz no meu vídeo de hoje. Tá É, online hoje. Eu coloquei o álcool gel, eu toquei fogo, você não vê a chama. E eu não vê. coloquei o papel lá e o papel realmente pegou fogo. Pois é. Então, quando é que a gente vai usar álcool gel? Quando a gente estiver fora de casa, a gente não tem como lavar as mãos com água e sabão. A gente também não vai mexer com fogo nem com fogão fora de casa. Então, você saiu por algum motivo, você vai usar o álcool gel só nesse motivo. Então, usar o álcool gel dentro de casa não é preconizado, desinfetante comum, e lavar muito bem as mãos com água e sabão. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Trump, eu acho que antes de ontem, ele disse que as próximas 2 semanas para a gente serão muito, muito dolorosas. E que ele estima de 100 mil a 240 mil mortes aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que ele está dizendo que isso será o pico nessas 2 semanas. Aí no Brasil, quando será esse pico? Aqui no Brasil, a previsão é que o pico de contaminação ocorrerá da segunda semana de abril para frente. O Brasil foi um dos países que, alinhando-se com a Organização Mundial da Saúde e com os países que passavam a sua experiência já, fechou muito rápido, entrou muito rápido em isolamento social, bem antes até que os Estados Unidos. Foi. E isso a gente tem visto que fez com que a multiplicação, embora ela esteja ocorrendo, seja menor. É óbvio, a circulação do vírus, se a gente tivesse em plena atividade, ela seria muito mais acelerada. Aí, nos Estados Unidos, com todas as medidas de proteção, sim. Uma outra medida de proteção muito interessante, que ajudou muitos países, mas que nós estamos tendo um atraso no acesso, são os testes rápidos. Vocês devem ter ouvido falar dos testes rápidos, né? Singapura, Coreia do Sul, Alemanha, por que lá eles não precisaram fazer uma quarentena tão pesada? Porque eles descobriram, através dos testes rápidos, os bolsões de contaminação, onde esse vírus se multiplicava. E aí isolavam grupos de pessoas. O que acontece? Nós temos 2 tipos de testes de diagnósticos para a Covid-19. A PCR, que é aquele teste laboratorial, que é feito atualmente nos hospitais, ele demora de 3 a 5 dias. Agora, no Brasil, com a quantidade de testes, está demorando até 7 dias para ter a resposta. Então, a gente tem mais uma avaliação epidemiológica, porque já aconteceu tudo, né, com o paciente. A gente já cuidou do paciente e a gente está vendo retrospectivamente o diagnóstico. E os testes rápidos, ou os kits, né, para a Covid, que estão sendo adquiridos pelos países. E por que não foi tão rápido? Por que não conseguiu ser tão rápido como em Singapura, como na Coreia do Sul e como na Alemanha? Porque eles são produtores do reagente. E esse reagente, para nós, ele é importado. E é claro, investir na ciência local é muito importante. Nós temos, muitas vezes, preferências de investimento em infraestrutura e tudo, e a ciência acaba ficando meio de lado, e a gente acaba que esses reagentes a gente não fabrica, a gente importa, e a gente está agora competindo para comprar esses reagentes com o mundo inteiro. Então está em falta. Então não tem para todo mundo. E mesmo esses reagentes, eles não têm uma positividade absoluta, porque eles podem pegar a pessoa num período em que ela ainda não tem a produção das imunoglobulinas que fazem com que o teste vire de negativo para positivo. Então, eles podem dar falsos negativos também. Então, não é tão preciso, mas é interessante. O Brasil, acho que aí também aconteceu, adquiriu mais de 5 milhões de testes. O ideal é que seja aplicado primeiro nos profissionais de saúde, porque é horrível um profissional de saúde assintomático estar transmitindo para os seus pacientes, né? Exato. E aí nós vamos fazer o que nós pudermos, né? Digo, a senhora já viu os números de hoje no Brasil? Aqui ele está apontando agora que está com 8.044 casos. Que teve um aumento de 1.208 casos hoje e 84 fatalidades hoje. A senhora acha que com todo essa atitude do Ministério da Saúde,
O Brasil está fazendo a coisa certa? O Brasil está fazendo a coisa certa, sim. E claro que isso é uma medida difícil de tomar para um governante, né? Mas, Costuma dizer, eu não assim, queria estar na pele de não nenhum queria. comandante. Eu não Não. queria. Mas, assim, nós temos que acreditar que eu acho que nunca nós tivemos uma situação com esse precedente, DB. Tudo que você faz hoje, a consequência se vê nessa semana mesmo. Então eu lembro do Átila, que é um biólogo, ele esteve no programa Roda Viva aí há uns 2 dias atrás, ele estava falando isso mesmo. Quando você vê o aquecimento global, coisa assim, você vai ver a consequência daqui 10, 15 anos, 20 anos. Você às vezes não vê na sua geração. Agora, a Covid-19, você está vendo as coisas acontecerem agora. Então, tem 2 tipos de reação que a gente tem visto atualmente nas pessoas mesmo. Vocês que estão aí me ouvindo. As pessoas que negam que isso esteja acontecendo, então isso não existe, não existe nada, essas pessoas vão ver isso acontecer, não tem jeito de não ver, elas vão vivenciar isso nas próximas semanas. Mas tem também um grupo do qual a gente tem que fugir, a gente não pode ser, o grupo que rumina muitas notícias, fica vendo tudo quanto é notícia, e isso enlouquece você, a sua Enlouquece. saúde mental vai para o saco, porque você tem notícias de todos os lados, opiniões das pessoas, preocupações das pessoas, e é óbvio que a gente se contamina, e isso cria o que se chama de fobia social. Se eu vou ao mercado, todo mundo está doente, eu vou pegar com certeza. Ou então, se cruza uma pessoa, pronto, se a pessoa está doente, estou doente também. Ou então, assim, nossa, vou lavar as mãos de 3 em 3 minutos. Não é assim que a coisa funciona. A gente tem que ter um equilíbrio. E qual que é o equilíbrio? É fazer prevenção mesmo, se alimentando bem, tendo um bom sono, né? Tomando bastante líquido, porque um dos sintomas da Covid, eu falei que é a tosse, não se pode cortar a tosse, porque é um mecanismo de defesa, ela é quem elimina a secreção. Mas se você toma muito líquido, você torna as secreções mais fluidas e mais fáceis de eliminar pela tosse. Então, é muito importante que a gente tome essas medidas. Se você for me falar de imunidade, me fazem muito essa pergunta. Tem como aumentar? Tem muitas fórmulas nas redes sociais. Toma isso com aquilo, mistura isso com Limão de aquilo. manhã, E ajuda? água com limão. Meu querido, não existe como a gente aumentar a nossa imunidade. Não existe. A Nem gente Laí pode. Ribeiro falando. Laí Ribeiro disse que tomasse limão todo dia. Laí Ribeiro. Claro, sabe por quê, Bebê? Porque Que ele vende limão. você se alimentar bem, você tomar vitamina C, comer frutas, você dormir bem, isso torna a sua saúde mais balanceada. Claro. É para tudo, né? Agora, a sugestão das mídias que você tome álcool, bebidas alcoólicas, bebidas quentes para matar o vírus, isso não procede, infelizmente. Também, tomar vitamina C, vitamina D, tomar própolis para destruir o vírus, não. Você está tomando, você tem que lembrar conscientemente que você está tomando para manter a sua saúde balanceada. Mas para o vírus, a única prevenção que existe são esses cuidados que eu falei. Alimentação saudável, dormir bem, tomar bastante líquido cuidar da sua saúde mental também, porque a nossa mente interfere na nossa imunidade. Muito. E ficar correndo o tempo todo atrás de notícias não faz bem. É porque a senhora sabe que não, a gente está afetado por notícias não só na parte da saúde. Uhum. Tem a parte também, vamos dizer assim, da economia. Né? Que isso mexe, que eu, por um lado, eu entendo as pessoas, eu não posso ficar em casa, eu preciso, eu tenho que dar suporte à minha família. Então, são notícias que vêm de todos os lados, de todos os jeitos. Eu me referindo novamente ao biólogo Átila, ele fez um comentário muito interessante nesse sentido. Ele falou assim que, saídos dessa crise, nós nunca mais seremos os mesmos. Porque a gente está vendo a importância que o outro tem para nós e que nós estamos fazendo sacrifícios por ele. E a economia vai se retomar, com certeza, mas sob uma outra plataforma de ação. Por exemplo, os home workings, as situações em que a gente não tenha muitas aglomerações de pessoas, mas claro que a economia retoma. Nós, a humanidade, somos sobreviventes e temos uma capacidade de resiliência que é impressionante.
Todos nós vamos sobreviver, tem uma luz no fim do túnel, com certeza, e nós vamos passar. É claro que é um momento difícil, ninguém está falando que não. É um momento muito difícil para muitos de nós, mas nós vamos com certeza retomar a nossa vida, digamos que num patamar um pouco diferente, não do jeito que era, nunca mais. Porque essas situações podem tornar a acontecer, e a gente percebeu o quanto é importante agora esse cuidado com grandes multidões. Eu acredito que vai demorar bastante tempo se a gente puder retomar a vida do jeito que era antes. É realmente uma ameaça, uma crise que nos coloca numa nova maneira de ver a vida, sem dizer que tem coisas boas que decorreram disso. Tem muita notícia ruim, mas tem muitas iniciativas legais que vêm sendo tomadas. Peraí, aguenta só um pouquinho. Tá. O Instagram é tão injusto com a gente, só deixa a gente ficar 1 hora online. Eu vou encerrar essa live e já vou fazer outra. Tá. Porque aí a gente abre para que a galera faça pergunta. Aqui não se preocupe não, sou acostumado a passar 8 horas online. Eu vou só encerrar, porque se eu não encerrar, eu não consigo salvar. Eu já encerro e já começo outro. Combinado. Voltamos já, galera. Segura aí. Voltamos, galera. A gente sabe que o Instagram só fica 1 hora, então estava perto de terminar e eu queria garantir que eu ia conseguir salvar a live. Por isso que a gente encerrou, mas a doutora Guilene tá voltando aí para que a gente continue batendo papo. E a gente, lá já entrou, já está aqui, então a gente tem mais 1 hora. É isso aí, filho. Vamos embora. Vamos pra frente. Voltamos. Aquela pausa para o mexão, né? Então, a senhora estava dizendo que existe coisa boa por trás disso. O que, por exemplo? Gente, é impressionante que a gente esteja perto dos nossos filhos, dos nossos familiares agora. O isolamento social tem essa parte boa. E tantas iniciativas legais que têm sido tomadas, aulas pelo Instagram, pela internet, psicólogos atendendo as pessoas gratuitamente, mensagens de ânimo, de paz. Eu acho que é por aí que a gente vai ter que seguir, já que a gente não tem muita alternativa a não ser viver esse isolamento social, né? Então, esse é o momento se você não pode abraçar seus pais, que o brasileiro é um povo intensamente caloroso. A gente gosta de abraçar, caloroso. Gosta de beijar. A gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar. Pois é, nesse momento em que a gente não pode, que a gente faça, que a gente se valha, então, do celular, que a gente telefone para os seus pais, que a gente telefone para as pessoas que estão longe, que passe mensagens de ânimo, e não só coisa ruim. Tem as coisas boas disso, que uma sugestão que eu faço é pegar, como você está fazendo, pegar esses instrumentos de tecnologia em que a gente pode conversar, tem tantos aí, Zoom, sei lá, Google, temos o Skype, e que a gente converse com as pessoas, crie pequenos grupos com as pessoas que são afins com você, não só religiosos, mas de estudos, de discussão, de conversa, onde a gente possa difundir coisas boas. E uma coisa importante, a mídia é muito importante nesse momento, e as mídias sociais, mas selecionar o que a gente vai olhar. Uhum. Então, ver sites que tragam coisas oficiais, não ir loucamente buscando ou divulgando coisas sem a gente verificar de onde elas vieram. Isso colabora muito para o momento que nós estamos isolados mesmo, e para nós que precisamos de convívio é muito difícil, né? Então, que nós nos baseemos realmente em sites que sejam confiáveis. Confiemos nos nossos governos, sigamos as determinações, porque quanto mais a gente se entreajudar, mais fácil a gente vai ter a chance de sobreviver mais rápido a essa situação de crise que nós estamos vivendo agora, né, bebê? Uhum. Deixa eu avisar a galera, quem está querendo fazer perguntas, tem uma interrogação aí no seu celular, vamos fazer por aí, porque vou facilitar, até para que eu possa ler. Porque fica muita gente falando e a gente não sabe. Agora, só uma pergunta aqui que foi respondida na outra live, a senhora já falou isso, mas eu vou fazer novamente essa pergunta, é o seguinte.
depois que passa o sintoma do vírus, o vírus ainda fica alojado no corpo da gente? Não. A partir da hora que você está curado, você não transmite mais a doença. Pelo menos é o que a ciência tem tido como, nos estudos atuais da ciência, tem sido comprovado. Até o momento, nós não temos casos de pessoas que contaminam os outros após a cura. Então, o contágio se faz nos primeiros 7 a 14 dias, nós não temos ainda ideia exata de quanto tempo, por isso esse cuidado de manter as pessoas em isolamento quando elas entram em contato ou estão suspeitas, pelo menos por 14 dias. Se elas têm febre, pelo menos 3 dias após cessar a febre e os sintomas, que aí elas não têm risco mais de contaminar os outros. Tá certo. Me diga uma coisa, já existe algum caso de reincidente do cara dizer, curei e peguei novamente? Não, não. Como eu falei na outra live, é o seguinte, existiram alguns casos, então que não se confunda, na China, porque é o primeiro país que teve curas, né? As curas são de 40 dias atrás, as primeiras curas, né? Então, de pessoas que tinham melhorado dos sintomas, e você mesmo contou um caso, a pessoa melhorou, foi para casa, e aí teve uma piora. Então, o vírus ainda estava presente. Por isso que a gente tem que, mesmo na alta, as pessoas atendidas, elas ficam em isolamento pelo menos 14 dias, porque existe dependendo do seu sistema imunológico, existe essa tendência, às vezes, a ter uma recrudescência, que é um novo aumento dos sintomas, mas não de forma grave. Realmente ele vai numa decrescente de sintomas. Tem uma pergunta aqui da Gabi, vamos aqui. Quais medicamentos não são recomendados durante essa época em que podemos ser contaminados? Qualquer coisa que possa favorecer a proliferação de qualquer agente que seja patogênico. Então, a gente deve evitar de tomar corticoides, que são substâncias que inibem a defesa orgânica, a famosa prednisolona, a famosa dexametasona, que é de compra livre nas farmácias, a gente não preconiza. Atualmente, os anti-inflamatórios também não são aconselháveis, porque eles diminuem a defesa do organismo, e entre eles um muito comum, que a gente usa muito no Brasil, que é o ibuprofeno, que é o Alívio, ou outros nomes comerciais, né? O ibuprofeno é de uma família de anti-inflamatórios. Aqui no Brasil, nós já somos acostumados, por causa das epidemias de dengue, a não utilizar o ibuprofeno nos períodos de epidemia. Então, para nós é muito fácil a gente abrir mão do ibuprofeno nessas situações. E agora nós estamos sendo alertados novamente para não utilizar. Para febre ou para sintomas gerais, como mal-estar e dor, porque a gente não corta a febre só porque ela está alta. A febre é muito boa para o organismo, porque ela mata os vírus também. Mas a partir de uma certa altura de febre, ela começa a dar um desconforto muito grande. Então, para medicar a gente pode usar a dipirona, o acetaminofém e o paracetamol, que é o popular Tilenol. A gente pode usar, a gente deve evitar de usar o ibuprofeno, como a Gabi bem lembrou, né? Esses medicamentos não devem usar. Aquele remédio que foi anunciado há poucos dias lá, que o cara mostrou a caixinha, o presidente mostrou, que remédio é aquele? E ele tem realmente essa eficácia? Eu vou generalizar essa resposta para você e não vou me referir a nenhum medicamento em particular, mas em momentos de crise, os governos eles tentam de tudo, e isso é muito importante. A ciência vai atrás de respostas, mas não significa que a gente tenha testes e respostas eficazes. Para você ter um remédio que funcione, como é o caso da cloroquina, hidroxicloroquina, que se fala tanto, a gente teria que ter testes com pessoas que usam, pessoas que não usam, um recurso suficiente, como para produzir uma vacina. Geralmente, para produzir uma vacina, a gente aplica muito em pessoas para a gente testar a eficiência que ela tem. Uma vacina geralmente leva 10 anos para ser produzida e a gente está lutando com todas a ciência do mundo todo, está tentando produzir uma vacina em um ano e meio contra a Covid-19. Mas os medicamentos, atualmente, não existe nenhum medicamento
que seja comprovadamente eficaz na cura rápida. Existem alguns medicamentos usados para o HIV e que têm reduzido o tempo de duração de internação na UTI, mas ainda nós não temos ainda um estudo com a cloroquina ou hidroxicloroquina. Ao contrário, nós tivemos até muitos efeitos colaterais do uso indiscriminado, faltou nas farmácias, as pessoas que faziam uso para suas doenças de base não encontraram. Então, nós ainda não temos uma certeza de que isso vai funcionar, mas é natural que aconteça, gente. Toda vez que nós temos algo dessa magnitude, as coisas são testadas de forma rápida e ali na hora. A gente não tem muitos testes randomizados e coisas assim. Há tempo de poder, só mais para frente, olhando para trás, que a gente vai poder dizer que eles são suficientes ou não. Mas no momento não tem tratamento. Por isso que no Brasil estão se iniciando as vacinações contra a influenza. A influenza é uma gripe que pode dar no início sintomas parecidos com a Covid. E a influenza já tem um medicamento que a gente usa, que é a Tamiflu, e a gente tem se valido dessa medicação até em pacientes internados, enquanto a gente não tem ainda o diagnóstico se é ou não uma Covid, mas não é um tratamento. Né? Entendi. Vamos lá, tem mais perguntas aqui? Vamos essa aqui. Quanto tempo demora para o vírus morrer? Da gente, em torno de 7 a 14 dias, a gente ainda não tem certeza. É uma média, né? E nas superfícies é muito variável. A gente também ainda não sabe, são muito recentes os estudos. A gente sabe que ele pode sobreviver em superfícies, por isso que a higienização com desinfetantes comuns, a limpeza do chão, pode usar água sanitária ou outros, eu tinha já me referido. Não misturem, por favor. Não misturem um monte de reagentes, criando uma bomba que vai te intoxicar e vai te fazer ir para o hospital sem necessidade, né? Então, o vírus pode sobreviver em algumas pessoas e dentro da gente por um tempo curto. Dentro da gente, eu digo porque o nosso sistema imunológico ele vai criar defesas que vão evitar que esse vírus torne a se multiplicar posteriormente. Isso se chama imunidade. A partir da hora que ocorre a imunidade, o vírus não existe mais. Deixa eu ver, tem mais aqui. Vamos lá para mais perguntas. E o uso da máscara de pano? Pois é. O pano não isola tanto quanto as máscaras de outros materiais, porque ele umidifica muito rápido. A gente pode, eventualmente, utilizar por curtos períodos, porque o objetivo não é você evitar de contaminar o outro, então é para reter partículas atrás de uma barreira, né? Então, as máscarazinhas de pano têm sido feitas e é muito chique, é muito bonitinho, podem ser utilizadas, claro, com certeza, mas agora a proteção delas em pessoas que estão em aglomerações não é boa. Elas têm que ser, assim como as artesanais, elas têm que ser trocadas com muita frequência toda vez que elas se umidificam. Né? Tem outra pergunta aqui da Gabi, vamos lá. O que significa essa semana de pico que vai acontecer agora, em abril? Porque apesar do isolamento social, por ser um vírus novo e do nosso organismo não ter ainda, reconhecer ainda o vírus, muita gente pega. Se você faz um isolamento social, mesmo assim você tem pessoas que se contaminam. Vocês estão vendo os números, eu não preciso nem falar que isso tem acontecido. Aconteceria com certeza de forma muito mais acelerada e muito pior. Nós temos aqui os nossos irmãos da Itália, da Espanha, para mostrar para vocês as situações horríveis que acontecem quando a multiplicação é desordenada, né? Nós temos a previsão do pico é porque muitas contaminações, a partir da hora que o vírus entra no país, ele começa a crescer em números, ele se multiplica, ele triplica, né, geralmente a cada 3 dias, e a gente vai ter um pico de pessoas com sintomas dali a 7, 14 dias. Então, nós estamos dentro dessa primeira leva de pessoas que vai ser infectada e que pode ir ao serviço de saúde. Que nós temos já muitas pessoas assintomáticas, provavelmente nós não temos como testá-las todas. Por isso que esse isolamento é tão irrestrito, né?
não tem como separar grupos de pessoas ainda, a gente não tem uma maneira ainda de separar. Ó, esse grupo de pessoas vão separar, essas não têm doença, vão trabalhar. Não tem jeito, a gente não tem como fazer isso. Então, o isolamento diminui a velocidade de propagação, mas como nós não temos defesa, nós vamos adquirir a doença sim. A tendência é que a população mundial seja infectada, porque até a gente ter um tratamento, ou até a gente ter uma vacina, isso demora meses. E esse vírus não espera esses meses para acontecer. Entretanto, se a gente faz um bom isolamento, ele vai sendo de forma mais lenta, infectando pessoas no decorrer do tempo, e a gente vai dando conta de tratar as que necessitam de tratamento mais intensivo durante esse período. É o que se chama do famoso achatamento da curva, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Vamos aqui. Se os sintomas demoram a se manifestar, o ideal não seria que todos usássemos máscaras nesse momento? Pois é. Então, é muito importante repetir essa orientação. Se você vai ao mercado, onde haja uma aglomeração de pessoas, onde você pode estar a menos de 1 metro dessas pessoas, você use máscara. Você não vai encontrar, talvez, as máscaras cirúrgicas que se usam em hospitais. Então, você pode fabricar, desde que você descarte elas rapidamente. O objetivo é só você não transmitir. Elas não servem para te proteger. Não se iluda com isso. A máscara serve para você não transmitir. Então, se você espirrar e você não percebe que você está ainda com a Covid, você não transmite se você tosse com essa barreira diante de você. Mantenha o metro da pessoa. Isso aí é uma questão até de caridade com o próximo, porque você protege o outro e o outro usando máscara te protege também. É uma coisa interessante da gente, mas dentro de casa não precisa. Dentro de casa nós temos um ambiente mais controlado, por isso que é o melhor ambiente para a gente estar nesse momento. Trabalhando de casa, do computador. Vou dar uma dica a respeito da máscara, que não é só a máscara que pega, as mãos também, né? Então, se você vai no supermercado, faz compras, ou se você pede um delivery, por exemplo, é uma questão que vocês podem estar se perguntando, será que pode ficar o vírus ali e a gente pegar dentro da nossa casa? Pode. Então, se você recebe um delivery, ou se você chega em casa com as suas compras, fazer a limpeza dessas compras, né? Desses pacotes, tirar as compras, fazer uma limpeza ali com água, sabão, com desinfetante, antes de você colocar na sua prateleira, é uma coisa muito importante. Tira seu sapato, deixa ali fora, ali perto da porta, tem um sapato para sair, aquele sapato que você não usa, o vírus não dura mais do que 6 a 12 horas naquele sapato, dali 12 horas você já pode até guardar ele no armário. As roupas também não duram, porque são superfícies inanimadas, onde ele não se multiplica. Então ele acaba morrendo em algumas horas, a gente não sabe ainda quanto tempo. Eu repito que tudo depende do clima, da umidade do ar. Então, o quanto um vírus vive ali aguardando a gente para contaminar, a gente não sabe. Então, é muito interessante isso. E o delivery é a mesma coisa. Você vai desinfetar essas superfícies, joga fora a sacolinha plástica, a sacolinha que veio, de papel que veio, e em seguida você vai lavar muito bem suas mãos com água e sabão. Deixa eu ter outra pergunta aqui. Vamos aqui. Qual o meio que o vírus é transmitido mais facilmente? Pelo contato, pelo ar do espirro? Outra coisa interessante, ontem essa pergunta foi feita. Aí nos Estados Unidos, o tempo ainda está frio. Aqui no Brasil, nós estamos tendo muito calor. Então, nossas janelas estão todas abertas e existe uma ventilação. No inverno, as doenças se proliferam mais por causa dos ambientes fechados. Então, é muito importante manter ambientes abertos, arejados. A Gabi, lá da Approach, ontem me fez essa pergunta. Ela falou assim, eu saio com o meu petzinho para passear? Eu saí. Engraçado, quando eu voltei para casa e abri a porta, o cheiro que tinha em casa era um cheiro de fechado. Eu não tinha percebido porque eu estava ali dentro o tempo todo. Então, ela se atentou para isso e isso é muito importante. Manter os ambientes arejados, porque isso faz circulação de ar. Só para isso, para qualquer adoecimento. Agora, com relação a contato próximo, tudo isso, não tem risco, né? Ele se transmite só se você estiver doente
e você espirrar, porque ele se aloja no nariz e na garganta inicialmente. Quando você espirra, esses vírus são expulsos e se a pessoa pega e coloca a mão no olho, coloca a mão no nariz, coloca a mão na boca ou em superfícies contaminadas, ela pode se contaminar sem ter te abraçado, sem ter tido um espirro seu. Mas quando você espirra, esse vírus cai também ali na superfície. Então, é aí que é o cuidado das pessoas que estão com sintomas ou que estão em isolamento, terem os seus utensílios à parte e usarem realmente uma proteção para não... esse vírus está caindo o tempo todo ali nas superfícies que as pessoas estão usando. Então, é isso que eu recomendaria. Lembrar que ele se transmite pelo espirro, pela tosse, porque você cospe o vírus. Você cospe o vírus. Então, por isso que a máscara protege como barreira, só uma barreira para que esse vírus não vá além. Esse vírus, ele prefere os climas frios, quentes, úmidos, secos. Qual a preferência que ele tem para se espalhar mais? Pois é, essa é uma pergunta que a ciência está se fazendo atualmente, sabe por quê? Geralmente, esse tipo de vírus, o coronavírus, ele não escolhe um clima específico. Os vírus não gostam de temperaturas elevadas, isso é certo. Mas vocês viram que ele está ocorrendo no Brasil, e aqui nós temos um clima quente, assim como ocorreu no inverno em outros países. É óbvio que ambientes de frio e mais fechados favorecem mais o contágio de qualquer doença, né? Então, o clima não tem, para os coronas, para a família dos coronas, não tem muito privilégio você estar no clima quente ou frio. Tanto que o MERS, que é um vírus que ainda circula no Oriente Médio, nos cuidadores de camelo, do camelo para o cuidador de camelo, ainda circula e lá é muito quente, né? Então, não é um privilégio nosso de estarmos no calor que ele vai reduzir. Embora a gente ainda esteja observando a evolução. O Brasil, no caso, serviu mais ou menos como um tubo de ensaio para observação como é que esse vírus se comportaria num país tropical. Nós estamos começando a ter essa observação científica. A gente vai poder dizer para vocês, às vezes daqui poucas semanas, como é que é o comportamento dele aqui. Pelo ritmo de multiplicação que ele teve em São Paulo, que foi epicentro no Brasil, a gente vê que o ritmo de contágio foi mais ou menos o mesmo que nos outros países. Me diga uma coisa, é uma pergunta minha. Vamos lá. Vamos lá. A senhora falou que vai chegar um momento onde quase toda a população vai contrair esse vírus. Como ficaria pessoas do grupo de risco como eu? Na realidade, o nosso objetivo na classe médica é proporcionar para as pessoas de risco a vacina. Entendeu? Ou a cura. E isso demora. É por isso que nós estamos tanto que proteger vocês. Todos nós que estamos aí no grupo de risco temos que proteger, os jovens têm que proteger, as pessoas que não têm comorbidades ou doenças associadas, e vocês, e nós, que eu tenho mais de 60 anos, a gente tem que se cuidar. É o seguinte: se você tem uma doença associada, vá ao seu cardiologista, vá ao seu pneumologista, mantenha o seu quadro sempre equilibrado, tome bem seus remédios, para manter seu organismo no melhor funcionamento possível. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Mantenha seus idosos bem cuidados, bem alimentados, para que nós tenhamos tempo, DB, para a gente ter uma possibilidade de imunizar vocês no futuro. Isso demora um pouquinho, mas vai acontecer. Então, eu vou sofrer um isolamento vertical. Você vai sofrer um pouco mais com o isolamento. Eu não... Esse termo isolamento vertical ainda não existe, a gente não pode ainda caracterizá-lo dentro dessa doença. Então, nem citaria ele como um termo que a gente poderia dizer. Digamos que você vai esperar um pouco mais de tempo em isolamento social para que você possa ter, primeiro, se você adquirir a doença, por mais cuidado que você tenha, para que você possa ter um hospital que esteja livre para te atender.
e que seu comprometimento seja menor, porque você vai estar se cuidando, né? Você vai ter sua doença equilibrada, você vai se manter saudável, né? Em outro ponto, para que a gente tenha tratamentos viáveis, a gente tenha tempo da gente produzir tratamentos que possam, inclusive, preventivos para que essas pessoas de risco. Olha, nós temos muitos asmáticos e as pessoas com asma são do grupo de risco. Então, pessoas que façam acompanhamento regular com o pneumologista, que mantenham sua asma equilibrada, pessoas como você que tiveram lesões pulmonares, prematuros, crianças pequenininhas. Nós não temos só grupo de risco entre adultos. As crianças e adolescentes realmente são jovens, têm uma imunidade muito forte, podem nem apresentar sintomas, mas nós temos muitas crianças que têm adoecimentos pulmonares, adolescentes também. Então, nós temos um grupo de risco que é muito maior do que a gente imagina, e o nosso objetivo é protegê-los para que a ciência tenha tempo, primeiro, de socorrê-los se eles precisarem, e, em segundo lugar, de produzir tratamentos preventivos para que eles não adoeçam. Vamos aqui, tem mais, tem mais. Vamos lá. Como esse vírus irá acabar? Só depois da metade da população estiver contaminado? Esse tipo dessa pergunta, eu estou ficando freak out aqui. Eu comecei essa live com um ano e vou terminar com outro. Não, mas olha, é uma pergunta muito pertinente, porque é a dúvida que todo mundo tem. Como é que vai ser? A gente vai ficar essa quarentena e ela diminui, aí vai diminuindo a proliferação do vírus, e o que se chama de segunda onda? Vai ser quando a gente sair da primeira fase da quarentena, e aí a gente vai ter que fazer pequenas quarentenas, porque o vírus começa a subir de novo, a gente faz pequena quarentena, depois faz pequena quarentena. E, gente, veja que esse vírus não é um vírus tão mortal como outros vírus que nós vimos aí. Tem vírus que matam muito. Olha só, para vocês verem. O problema dele é que ele é extremamente contagioso por uma população que não está imunizada, claro. Eu não estou falando, não existem vírus como sarampo, que cada pessoa atinge 15, ele atinge 3. Mas mesmo assim, para uma população que nunca entrou em contato, é um vírus de alto contágio. Então, nós vamos ter uma contaminação gradativa nesse tempo em que nós não teremos ainda tempo de ter produzido uma vacina, porque é humanamente impossível produzir uma vacina sem riscos, né, para as pessoas, que seja dada de forma indiscriminada. E nós estamos torcendo para que dentro de um ano e meio, se nós corremos muito, nós tenhamos, mas nesse ano muita coisa vai acontecer. E nesse ano muita gente vai ser contaminada, e quanto mais pessoas estiverem imunes, mais elas criam um efeito de barreira para que esse vírus não circule em seus lares. Então, a tendência é que a gente vá formando uma barreira à medida que a gente vai sendo contaminado. Essa pergunta realmente procede. E, provavelmente, nós vamos ter pequenos surtos posteriormente. Eu acho que esse vírus está ensinando muito para nós do futuro da raça humana, né? Como nós vamos enxergar o mundo após sobrevivermos a essa crise, né, gente? Os cuidados, etiqueta respiratória, que é lavar as mãos. A gente vai, às vezes, lava as mãos rapidinho, assim. É assim muito louco como é que a gente não percebe o risco que a gente corre, né? Tem uma pergunta aqui, olha só. Como é um vírus de RNA, o que dizem os estudos sobre as sequelas após o contágio? O vírus, ele sempre é de RNA. RNA é a informação genética dele. Então, o vírus, a gente nem poderia dizer que ele é um ser vivo, porque ele é uma cápsula, ele tem um RNA e algumas proteínas dentro. Como é que ele se multiplica? Ele tem que sobreviver se multiplicando. É assim, ele tem essa ordem genética. Então, ele se aproxima de uma célula, ele entra em contato com um receptor e ele só deposita esses filamentos de RNA, que é a informação genética, e ele é esperto nesse sentido. Ele comanda essa célula para que ela multiplique esse RNA, esses filamentos genéticos, de ordem genética, e ela vai multiplicando a um ponto tal que ela chega no momento em que ele dá ordem para que ela se autodestrua. Aí ela espelha essa quantidade de cápsulas com RNA e proteínas, e ele vai se multiplicando assim. Quando ele se multiplica, existe a nossa defesa orgânica
que é o nosso sistema imunológico, tem células de defesa. Nós temos neutrófilos, eles chegam e destroem células, eles são eficazes em fazer isso, e nós temos os linfócitos T, que são especialistas também em dar ordens de destruições de células infectadas. Só que esse vírus confunde o nosso sistema imunológico e o nosso sistema imunológico fica sobrecarregado e vai dando ordens, inclusive, de destruição de células saudáveis e doentes também. Por isso que pode haver uma lesão pulmonar que pode causar sequelas, sim. O DB sobreviveu a uma doença pulmonar grave, mas fica uma sequela, que é a resposta do tecido epitelial que preenche os brônquios do nosso pulmão nunca mais será a mesma. Então fica mais frágil. E nesse percurso, o risco da pessoa se contaminar por doenças bacterianas, infecções pulmonares, é mais frequente, assim como os asmáticos, como as pessoas idosas e diabéticas, por motivos os mais diversos. Eu me recordo de uma passagem que o médico entrou lá no meu quarto e ele perguntou se eu sabia que era um abacaxi. Eu disse, sei que é um abacaxi. Ele fez, o abacaxi é pesado. Se você colocar o abacaxi sobre uma superfície e deixar ele muito tempo lá, ele vai estragar aquela parte. Ó, mandando tomar água. Aí ele vai estragar aquela parte. Você corta e aproveita o resto do abacaxi. Uhum. Aí ele disse assim, se seu pulmão fosse um abacaxi, não se aproveitava nada. No pulmão esquerdo. Para consolar, né? Não, e você é só uma das pessoas. Nós temos várias crianças, adultos que são asmáticos, crianças prematuras que tiveram sequelas de ventilação mecânica porque usaram quando eram pequenininhos. Essas pessoas todas têm pequenas sequelas que podem torná-las mais frágeis diante da contaminação por um vírus que é novo, que não tem barreira para não transmitir para elas, né? Mas à medida que, bem como a Marisa falou ali na pergunta, à medida que a gente for tendo metade da população contaminada, vai diminuindo a contaminação, o contágio, com certeza. Mas vão ainda haver pequenos surtos e provavelmente no futuro nós vamos ter que fazer pequenas quarentenas para achatar a curva e sobe, achatar a curva. Esse monitoramento pelos ministérios dos governos relacionados à saúde vai ter que ser contínuo. Ele já é feito atualmente, sabe? Ele já é feito, foi assim que foi detectada essa situação na China. É o monitoramento de situações que começam a sair do previsível, do normal. E isso vai ser feito, com certeza, aí no futuro próximo. Olha essa pergunta da Andréa. É verdade que nos tapetes que usamos nas portas de casa podem ficar o vírus? Eu ainda pergunto, como fazer essa higienização? Se fica? É uma pergunta coerente com o que a gente falou. A gente não sabe quanto tempo o vírus pode ficar numa superfície, né? Mas a gente sabe também que ele morre rapidamente. Então, se você passa com o seu sapato ali em cima daquele tapete e você volta da rua, você pode trazer o vírus no seu sapato, por exemplo. Você tira seu sapato e deixa fora. Aí eu não sei, vai depender muito se você está em época de chuva, aquele tapete pode servir até para você limpar os pés, você vai tirar o sapato logo a seguir, você não vai entrar com o vírus dentro de casa, de toda forma. Então o tapete não tem tanta lógica de você tirar se você partir do princípio que você vai fazer uma higienização posterior dos seus sapatos, porque os seus sapatos estão bem mais contaminados, provavelmente, que o tapete, se a gente partir do princípio que o vírus está sendo trazido através dos pés, né? Então, a limpeza dos ambientes tem que ser feita. Agora, tirar o tapete, claro, é uma superfície a menos que você pode abrir mão para não haver precipitação de vírus, mas ele pode ficar em qualquer superfície. Só, olha essa. Quem já pegou esse vírus e sobreviveu, pode pegar novamente? Isso. Até o momento, a gente não tem comprovação que possa pegar de novo. Até o momento, a gente acredita que, como os demais vírus dessa família, que a gente adquire imunidade permanente. Nós vamos ter certeza daqui a alguns meses, mas até o momento nós não tivemos, nas primeiras cidades atingidas, nenhum recontágio. E isso provavelmente é o que vai ocorrer, imunidade permanente. Mas nós não temos absoluta certeza ainda. Doutora Guilherme, para a gente encerrar,
o que é que a senhora tem para falar para a gente? O que é que tem que reforçar? É para cumprir a quarentena? Fala aí o que é que a gente precisa fazer para que a gente ajude a achatar essa curva. Respeitem, por favor, os comandos dos seus governos, das suas entidades científicas e de saúde. É muito importante a gente proteger as populações de risco, como eu falei diversas vezes aqui. Talvez você, jovem, não perceba, mas você pode estar na população de risco. Nós tivemos vários jovens saudáveis que adoeceram também e foram parar na UTI. Mas é muito importante que se cumpra a quarentena, por mais dolorosa que ela possa ser para vocês. É o isolamento social que vai tornar a replicação desse vírus mais lenta e que vai dar ao Estado, à administração pública, tempo para que ela se prepare para receber as pessoas que realmente vão precisar de cuidados mais importantes. E demais, cuide da sua saúde mental. Não vá atrás de muitas notícias, não replique notícias sem confirmação científica. Baseie-se em sites confiáveis de governo ou na mídia de uma forma não indiscriminada, mas seletiva, porque ela é importante para a divulgação de notícias. E, mais do que nunca, aproveite esse momento em que você é obrigado a estar com seu filho em casa, que você está longe dos seus pais, mas que eles estão próximos de você através da tecnologia do seu celular. Ligue para eles. Ligue para sua família. Ligue para os seus amigos. Passe mensagens de bom ânimo. A gente sobrevive se a gente tiver saúde mental para isso. Não adianta a gente ficar doente no coração. Então, a gente depende, mais do que nunca agora, uns dos outros. Vamos cuidar dos outros. Participe de iniciativas, vocês que podem, de auxílio às pessoas que precisam. A gente tem visto tantas pessoas auxiliando os idosos sozinhos em casa, fazendo compras e levando, palavras de carinho. Então, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, seria a seguinte: tenha tranquilidade e procure se aproximar dos seus nesse momento agora. É muito importante. Oh, que bom, vou já ligar para meu pai mais uma vez. Meu pai me liga de manhã e de noite. Ai, que graça. Doutora Guilene, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por todas as informações. Eu vou juntar as duas lives, essas lives vão ficar lá no YouTube, eu vou passar o link, caso a senhora quiser enviar para seus amigos também, porque informação só o que teve. Muito obrigado a todos que estiveram aqui por duas lives, mais de 1 hora, quase 1h40 de live. Muita coisa, né? Tem muita informação. Eu espero que tenha sido útil. E é o assunto do momento, né? Ninguém fala mais nada além disso. Então, gente, muito obrigado. Boa noite. Que Deus nos acompanhe. Que nos encham de bênção, de saúde, que é o que a gente precisa nesse momento. Boa noite, bebê. Boa noite a todos aí no Brasil. Galera, valeu. Tchau. Tchau.